Olá! Amanhã, em Brasília, acontecerá o encontro Diálogos Executivos Fena Saúde, cenário político e econômico. Ele vai reunir especialistas para discutir os impactos das transformações políticas e econômicas no setor de saúde suplementar. Estamos falando de um setor que representa 2,7% do PIB brasileiro, movimenta mais de 344 bilhões de reais por ano e atende 88 milhões de beneficiários. É um pilar econômico e social que enfrenta desafios cruciais: a judicialização, os custos do envelhecimento populacional, os debates legislativos sobre reajustes e coparticipação e a incorporação de novas tecnologias. É nesse contexto que o evento de amanhã ganha relevância nacional, promovendo debates entre economistas, juristas e gestores para alinhar estratégias e buscar consenso. Para detalhar essa discussão, nós recebemos hoje um dos maiores especialistas brasileiros em saúde suplementar. Bruno Sobral de Carvalho é diretor executivo da Fena Saúde. Bruno, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao BCTV. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Estou à disposição. O papo aqui é sempre aberto e a gente gosta muito do setor, então para a gente é sempre um prazer falar sobre tudo isso. Bruno, eu acho que a gente pode começar falando do evento mesmo, né? Como vai ser esse evento, qual a importância dele, para quem, né, não conhece, vamos falar um pouquinho sobre Fena Saúde. Claro, o evento vai acontecer aqui no Instituto Consenso, depois, se quiser, a gente pode falar um pouco sobre o Instituto. A ideia de se fazer um evento o evento vai começar com uma discussão sobre cenários políticos e eleitorais, e depois tem uma parte sobre economia, sobre macroeconomia, sobre a condução da economia. E por que fazer esse evento? Por que um setor de saúde suplementar faz um evento como esse, né? A parte da política está ligada intimamente ao fato de nós termos um setor regulado, mas como todo setor da economia, a política importa cada vez mais, né? São políticas públicas. Nós, na verdade, somos parte de um grande sistema de saúde que é público e é privado, então a gente entende a nossa importância como um sistema que alivia o Sistema Único de Saúde, né? Então, toda essa questão da saúde no Brasil está muito ligada às decisões políticas em Brasília, a políticas públicas implementadas pelo Ministério, a questões como judicialização. Então, a política é uma coisa importante para o nosso setor, entendê-la, mesmo porque somos um setor regulado, então isso é ainda mais relevante. A questão da economia vem do fato também de que somos um setor que depende do crescimento da economia, né? O crescimento hoje de planos de saúde está intimamente ligado ao crescimento do emprego e da renda, né? E certamente discutir macroeconomia, política fiscal, políticas microeconômicas é sempre muito relevante para a gente, porque é a forma pela qual a gente consegue prever, olhar para frente e ver que futuro nós temos aí de crescimento da economia como um todo, da renda como um todo, do emprego formal, porque a gente sabe que esse é o principal driver de crescimento do nosso setor. Então, esse é o motivo pelo qual a gente decidiu fazer esse evento e trazer pessoas aí que são muito bem preparadas para falar dos dois assuntos. Legal. Quantos profissionais, mais ou menos, vão estar reunidos no evento? Nós estamos fazendo um evento aqui para 90 pessoas, né? Os eventos aqui do Instituto são eventos de muita qualidade, em geral com públicos muito selecionados, né? A ideia é ter aqui pessoas formadoras de opinião, né? Que trabalhem no Congresso, nos tribunais, que trabalhem nas outras associações do setor, né? Nós temos associações de hospitais, nós temos associações que representam os laboratórios, nós temos outras associações, então fazer essa discussão intersetorial e trazer também outras associações de outros setores, né, que também estão interessadas nesse tema, setores como de telecomunicação, de aviação civil. Então, é o mundo aqui que trabalha com Brasília, que está aqui em Brasília, lidando com questões de políticas públicas e que vai estar aqui discutindo com a gente, ouvindo e debatendo. Perfeito. Bruno, para o público em geral, né, que não sabe, explicando assim, rapidamente, o que é saúde suplementar, que muita gente não sabe. Vamos lá. A saúde brasileira tem como base principal o Sistema Único de Saúde, um sistema universal, né? O maior sistema público de saúde do mundo, né? Um dos poucos países que aceitou esse desafio, né, de oferecer saúde à população brasileira, um desafio muito grande. Mas a gente sabe também que esse setor é livre à iniciativa privada. E hoje você tem demanda, já há algum tempo você tem demanda por planos de saúde. Então, os planos de saúde, eles começaram na década de 60, ali na implementação das primeiras grandes fábricas de automóveis no Brasil, e também alguns planos que eram públicos, né?
Planos esses que até se juntaram ali no INAMPS, era aquela coisa meio público-privada, né? Em um determinado momento, a partir de 98, se criou uma lei, né, que separou melhor e criou regras para o sistema de saúde suplementar, que é o sistema que hoje engloba todos os planos de saúde do Brasil, né? Tem planos de saúde que são oferecidos por seguradoras, planos por medicinas de grupo, por autogestões, né, que são aqueles planos fechados numa determinada empresa ou uma determinada empresa pública, e você tem as Unimedes também fechando esse grupo aí. E tem inclusive algumas operadoras de plano de saúde que são filantrópicas. Então, você tem esse grupo de diferentes atores oferecendo o produto, que é um produto, pode ser de pré-pagamento ou pós-pagamento, ou seja, eu posso pagar e depois a operadora assume o risco de fazer todos os pagamentos dos sinistros, ou tem os de pós-pagamento, ou seja, que eu reajusto de acordo com aquilo que teve de sinistro pós, então você tem menos risco para a operadora. Então você tem uma enorme modalidade de produtos e serviços, tem planos hospitalares, tem planos ambulatoriais, tem planos completos, tem planos odontológicos. Então, esse hoje é considerado o sistema de saúde suplementar brasileiro. Perfeito. Bruno, agora quais são os principais gargalos de financiamento do setor hoje? Primeiro é importante notar que assim, o plano de saúde ele é um administrador do dinheiro das pessoas, né, e cada vez mais da saúde das pessoas, né? Então, a gente tem esse duplo objetivo. Precisa oferecer para as pessoas saúde, serviços de saúde, disponibilidade de serviços de saúde, e, ao mesmo tempo, proteger essas pessoas de desperdícios que possam ocorrer nesse processo. Por quê? Porque esses desperdícios são repassados em forma de reajuste para elas. Então, o plano de saúde é um grande organizador desse sistema. Então, quando o plano de saúde vai, muitas vezes, negar um procedimento por uma questão técnica, por uma questão de não pertinência do ponto de vista da medicina, por não estar no contrato, etc., etc., o que o plano de saúde está fazendo é tentar proteger esse conjunto de pessoas que paga por isso, a não ter um reajuste exagerado ali na frente. Então, os principais desafios são justamente como é que a gente contém de maneira adequada esse custo. Esse custo não deve ser contido a qualquer custo, né? Tem coisas e tecnologias, inovações da medicina, que muitas vezes são caras, mas que são super úteis no benefício ao paciente. Então, elas têm que passar por um processo de avaliação e, em elas sendo consideradas custo-efetivas, importantes, seguras, elas são incorporadas no sistema. Então, essas são ótimas. Mas tem um conjunto de tecnologias, muitas vezes de serviços que são oferecidos dentro do hospital, exames, que muitas vezes são mais do que se precisa para manutenção e recuperação da saúde das pessoas. Então, o nosso desafio é tentar separar esse joio desse trigo, ou seja, o que de fato a gente tem que pagar rapidamente, sem problema nenhum, para que o beneficiário tenha acesso rápido aos serviços, e aquilo que a gente tem que trabalhar no sentido de evitar, né, em nome e em benefício desse próprio consumidor que paga plano de saúde, né? Então, esses nossos desafios estão sempre ligados, a grande maioria deles, eu posso citar alguns especificamente, ligados a essa nossa dupla função de prover serviços de saúde, mas ao mesmo tempo controlar a sinistralidade. E eu não estou falando aqui da sustentabilidade da operadora só. Estou falando da sustentabilidade para o beneficiário, está cada vez mais caro pagar plano de saúde, né? Então, a gente defender, tirar da frente, não deixar passar aquilo que não agrega na saúde das pessoas, é dever nosso. Certo. Realmente, né? Esse é um tema que muita gente, né, perde o sono, né, com essa questão, né, do plano de saúde. Agora, qual é a relevância social de atender mais de 88 milhões de beneficiários, Bruno? Eu acho que é isso, né? Eu acho que o que nos move é essa missão de fato, servir a essa população, né? São 53 milhões de beneficiários de plano de saúde médico hospitalar e são 35 de odontológico, né? Então, a nossa missão é oferecer saúde de qualidade, tempestiva, na hora certa, na quantidade certa, com conforto, com qualidade, né? As grandes corporações de tecnologia, elas acabam acontecendo primeiro na saúde privada, né? Por mais que muitas vezes se incorpore no Sistema Único de Saúde um medicamento ou uma tecnologia, até isso chegar na ponta, no município, no estado, demora. A gente não, a gente tem normalmente 15 a 20 dias para atender o paciente, já na tecnologia que é aprovada na semana passada. Então a nossa grande missão é essa, ou seja, ter esse serviço à disposição, serviço de qualidade, e que fazem o produto de plano de saúde ser um dos mais procurados e um dos mais desejados pela população brasileira.
Então, essa Agora, é uma como é que o missão que a Senado... gente... Perdão, É uma perdão, missão, pode continuar. então, esse sentido de missão, de oferecer esse tipo de serviço é que nos motiva todo dia. Perfeito. Agora, como é que o cenário político de 2026 impacta diretamente a sustentabilidade dos planos de saúde? Todo ano de eleição é um ano que nos preocupa, porque é um ano geralmente ligado a propostas que muitas vezes têm um caráter mais populista e que não necessariamente estão em linha com os interesses da coletividade. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma lei ou uma decisão que é tomada com esse viés e com essa carga emocional ligada ao processo eleitoral, ela é feita de maneira sodada, ela é feita muitas vezes de maneira muito rápida e sem muita reflexão. E invariavelmente, essas decisões levam a mais custos, sem necessariamente melhores benefícios para as pessoas. Então, eu acho que é um ano difícil, todo ano de eleição é um ano difícil para a gente, porque a gente tem esse duplo desafio de fazer essa discussão com calma, de fazer essa discussão tecnicamente, sempre na ideia de poder oferecer o máximo possível num preço que as pessoas possam pagar, em defesa do bolso de todo mundo, né? Sim. Agora, qual é o impacto da judicialização sobre as operadoras de plano de saúde? Quanto é que a judicialização representa em termos de custos anuais? Olha, a gente ainda não tem assim, um número preciso, né? A ANS fala em 20 bilhões, 30 bilhões, enfim. Esses números precisam ser calculados e recalculados a cada momento, mesmo porque você tem, às vezes, aumento de judicialização. A judicialização cresceu muito, por exemplo, depois de 2022. Em 2022, ano eleitoral, se passou uma lei dizendo que o rol de procedimentos que a ANS determina como aquele rol obrigatório de oferecimento por parte das operadoras era um rol meramente exemplificativo, que, em tese, tudo aquilo que fosse pedido por um médico deveria ser atendido, né? Isso, obviamente, abriu a porta para um sem número de pedidos de solicitações de medicamentos caríssimos, que não faziam e não fazem sentido nenhum, porque não tem ainda estudos comprovatórios, porque ou se tem, os preços são exorbitantes e o ganho é muito pouco. Então, você tem uma série de tecnologias que foram na onda dessa lei que passou em 2022, foram judicializados, né? A grande maioria da judicialização hoje, portanto, no Brasil, é de produtos que estão fora do rol, né? Felizmente, mais recentemente, uma decisão do Supremo qualificou melhor esse processo, e nós estamos agora exatamente no processo de fazer os magistrados compreenderem melhor os limites dados pelo Supremo Tribunal Federal. Basicamente, você tem que, quando oferecer um medicamento que está fora do rol, ele tem que ter... Quem está pedindo o medicamento tem que comprovar que isso não passou por um processo de avaliação de tecnologia em saúde, né, que não passou pela avaliação da ANS, primeira coisa, e que não foi rejeitado, por exemplo, que pode ter sido o caso, né? Quem está pedindo tem que mostrar que aqueles benefícios daquela tecnologia são, de fato, melhores do que a alternativa, porque às vezes você tem alternativa terapêutica para aquela tecnologia. Você tem que mostrar que as evidências científicas que mostram que aquilo ali funciona tem que ser evidência robusta, não basta a opinião do especialista, não basta a opinião do médico, não basta o que eu acho que você acha, né? Então, a ciência tem que ser uma ciência de boa qualidade. Então, estabeleceu uma série de critérios que qualifica, ou pelo menos deve qualificar, a decisão judicial em primeira instância. Os juízes ainda estão aprendendo a lidar com essa nova realidade, né? E outra coisa que tem sido feita para qualificar, porque o juiz lá na ponta, muitas vezes, ele não tem noção dessa coisa do medicamento, se é bom, se é ruim, né? Ele é juiz, ele não é médico. Então, a partir de um trabalho feito pelo CNJ, dentro do FONAJUS, que é um fórum de saúde dentro do CNJ, tem se montado uma série de instâncias técnicas de apoio aos magistrados. Então, o magistrado chega lá com um pedido de liminar para um medicamento super caro, que ele não sabe para que serve, ele tem o apoio de um médico para ligar e perguntar, olha, isso aqui funciona, não funciona, é bom, foi avaliado pela ANS. Então, esse suporte para o juiz tem sido desenvolvido. Isso é muito importante, ambos são muito importantes para qualificar isso. A gente acredita que com a qualificação disso, a gente tenha uma judicialização de melhor qualidade, mais em prol de um sistema que faça sentido, que seja sustentável. É super interessante. Agora, Bruno, de que forma que o envelhecimento populacional pressiona os custos do setor? Envelhecimento? Oi, envelhecimento populacional. Sim. Esse é outro desafio enorme da saúde suplementar, né? Que é um desafio do país como um todo, da previdência, enfim. A gente está envelhecendo de uma maneira muito acelerada, né?
O número de beneficiários com mais de 60 aumentou bastante nos últimos 10 anos. Nós duplicamos, né, a nossa fatia de maiores de 60 num período de 10 anos, algo que a França, que os Estados Unidos, demorou lá 100 anos para fazer. Então, nós temos um envelhecimento muito acelerado no Brasil, e com o envelhecimento, você tem uma série da população de maneira geral, você tem uma série de novos desafios que nós estamos, como operadora de plano de saúde, estamos aprendendo a decifrar aqui, né? Então, você tem aí, hoje em dia, o que a gente fala, assim, o idoso não é só se ele está curado ou não curado, tem toda a questão da qualidade de vida, né? A questão da mobilidade, a questão da saúde mental. Então, como a população mais idosa, é obviamente que os custos da saúde suplementar como um todo, eles aumentam na média, né? E você tem cada vez menos jovens, porque hoje, assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje você tem regras para precificar o mais idoso e o mais jovem pela ANS. Então, eu consigo fazer algum subsídio, eu sou obrigado a fazer algum subsídio cruzado, ou seja, os mais jovens pagam mais do que deveriam pelo risco que têm, e os idosos pagam menos que deveriam pelo risco que têm. Quando eu tenho mais idosos, eu tenho menos jovens para fazer esse subsídio, né, para pagar mais. Então, é isso que nos preocupa, ou seja, até que ponto essa combinação de que o jovem paga mais do que usa e o idoso paga menos do que usa, ela funciona e vai funcionar numa população cada vez mais envelhecida, né? Então, é uma preocupação importante. Certo. Agora, qual é a dependência, Bruno, dos hospitais privados em relação aos planos de saúde? Hoje em dia, essa é uma relação simbiótica muito próxima, né? Assim, muito, né? Mais de 80% dos maiores hospitais representados pela ANAP, por exemplo, quer dizer, os hospitais representados pela ANAP têm mais de 80%, 90% das suas receitas vêm dos planos de saúde. Se pegar os grandes laboratórios do Brasil, 70%, 80% das suas receitas vêm do setor de saúde suplementar. Então, eles dependem muito do setor de saúde suplementar, e o setor de saúde suplementar depende deles também, né? Porque a gente precisa, para dar saúde de boa qualidade, de bons hospitais, de bons laboratórios, de bons médicos. Então, essa relação é uma relação, muitas vezes, conflituosa, né? Porque você tem muita simetria de informação nessa relação, mas ela é absolutamente indispensável, tanto para um quanto para o outro. Perfeito, perfeito. Agora, para 2026, quais são os principais desafios regulatórios? Olha, a gente tem uma série de discussões regulatórias sendo feitas, né? Existe uma demanda, né, muitas vezes da sociedade, de querer controlar preços, né? Que o governo controle preço, né? Então, esse é um debate que a gente precisa fazer, né? Há uma pressão por um maior controle sobre o preço de plano coletivo, né, que é aquele que eu negocio diretamente com a empresa, onde para fazer mais ou menos o que você fez com o individual. O individual você tem ainda preços controlados, né? Os reajustes são controlados. Isso acarretou em grandes déficits nessas carteiras, né? Por quê? Porque você tinha uma incapacidade de reprecificar isso. Então, a grande maioria das operadoras parou de vender esse produto. Então, essa ilusão de que controlar preço é bom para o consumidor é, de fato, uma ilusão, né? Pode parecer intuitivo, que é muito bom você fazer uma empresa não conseguir repassar esses preços. Mas, por outro lado, a consequência de não repassar preços, dado que eu tenho lá, como eu falei, uma pressão muito grande de custos, novas tecnologias, envelhecimento da população, etc., e eu não repasso, essa empresa não se sustenta, né? E se essa empresa não se sustenta do ponto de vista econômico, ela para de vender o produto, né? Então, foi o que aconteceu com o individual. O individual teve seu preço reajustado de maneira regulada pela ANS, abaixo daquilo que era necessário. Essas carteiras todas foram para o vermelho e as pessoas pararam, e os empresários, obviamente, pararam de vender esse produto, porque ninguém vai vender um produto que dá prejuízo, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar todos juntos no lado do custo. É o custo que importa. As margens das operadoras, elas são mais ou menos a mesma o tempo todo. Você vai ter operador que vai ganhar mais, você vai ter operador que vai ganhar menos. Tem anos que são melhores para as operadoras, como foi 2025, por exemplo, foi um ano muito bom em termos de margem. Tem anos que são ruins, são melhores para os hospitais. Então, isso são oscilações normais do mercado. Essas oscilações ficaram um pouco ainda mais exacerbadas por conta da pandemia nos últimos 5 anos. Mas se você vai olhar o histórico de 10, 15 anos, a margem líquida das operadoras gira em torno de 4%. Né? Não é uma margem que vai fazer as operadoras quebrarem, mas também não é uma margem exorbitante, longe disso, né? Então, assim, essa margem precisa ser mantida. Se eu tenho, de um lado, custos crescentes e, do outro lado, uma restrição de precificação,
eu quebro essa lógica, né? Então, se todos trabalhássemos juntos, por custos mais comportados, por menos desperdício dentro dos prestadores, por menos medicamentos caríssimos que não fazem sentido, que tem preços aqui muitas vezes maiores do que preços negociados na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Medicamentos que custam 15 milhões de reais a dose, por exemplo. E se a gente trabalhar todo mundo no sentido de segurar esse custo, os reajustes serão reajustes naturais do processo de incorporação tecnológica, que de fato é bom, porque os preços do plano de saúde estão crescendo, porque parte desse crescimento dos preços é porque a saúde ficou melhor. Os hospitais ficaram melhores, os laboratórios ficaram melhores, nós temos novas tecnologias de saúde que estão salvando mais vidas, isso tudo é muito bom, né? Então, essa parte do... Né? Não, perdão, pode terminar seu raciocínio. Essa parte novas tecnologias. Essa parte do aumento do preço por conta de uma saúde melhor, de mais qualidade, todo mundo topa pagar. E a gente vai controlar isso, repassar, mantido os nossos 4% aqui. Agora, quando você tem desperdício, quando você tem fraude, que é um outro problema grande da saúde suplementar hoje, quando você tem custos crescentes que não fazem sentido, e a gente não se junta para combater esses custos e tenta ir no termômetro, né? Você quer, na verdade, acabar com a febre mexendo no termômetro, que é o reajuste de preço. O reajuste de preço é apenas uma consequência dos custos que são incorporados no processo. Então, essa discussão regulatória vai se colocar, tem se colocado, e a gente precisa fazer. Como é que a gente equaciona essa questão dos preços? De fato, se vale a pena, por exemplo, você fazer regulação de preços de plano coletivo, que é o que funciona no Brasil, para ficar igual ao plano individual, que é o que não funciona. Certo. Esse é um grande desafio. Verdadeiro desafio, né? Verdadeiro desafio. Tem um outro... Agora, a gente falou... Oi, pode falar. Tem um outro do lado do custo, que é muito desafiador também, muito importante, que é justamente essa questão da avaliação de tecnologia em saúde, sendo feita de maneira cada vez mais técnica e sendo respeitada pelo judiciário. O processo de avaliação de tecnologia em saúde é um processo que o CONITEC faz lá, o Ministério da Saúde faz para o SUS e a ANS faz para a saúde suplementar. Esse processo é o processo que todo o mundo inteiro faz, né? Entendendo esse processo, você analisa os benefícios de uma determinada tecnologia, mas analisa também os seus custos. E você decide se você quer incorporar aquilo no seu sistema de saúde ou não. É uma decisão coletiva. Não é o Bruno que demanda determinada tecnologia. O sistema de saúde ao qual o Bruno pertence, seja ele público ou privado, vai definir, através de seus entes públicos, se aquela tecnologia deve entrar ou não. Isso tem sido absolutamente desrespeitado. Já conversamos aqui sobre a questão da judicialização, né? Mais do que isso, faltam critérios técnicos mais objetivos sobre quanto que a gente deve pagar, de fato, por essas tecnologias. Então, estabelecer um limiar para, de certa forma, fazer com que a indústria e os prestadores, etc., ofereçam tecnologias a um custo que entre nesse limiar. Então, se aquilo baixa, sei lá, 30% do preço, 40%, ele é incorporado. Se ele não baixa, ele não é incorporado. Então, quando você estabelece um critério, você faz com que, do lado de lá, a indústria que também tem margens bastante mais elevadas que as nossas, possam, de fato, baixar seus preços para terem acesso aos mercados brasileiros, por exemplo. Isso é muito importante também. Certo. Agora, a gente falou aí em tecnologia, e aí eu queria te perguntar quais são os riscos e benefícios da incorporação de novas tecnologias médicas. Então, os benefícios são todos aqueles que a ciência diz que são benefícios, primeira coisa, né? Não adianta, e assim, a gente sabe que para algumas doenças, principalmente doenças raras, a gente não consegue ter no curto prazo, mesmo porque são poucos casos, uma ciência de excelente qualidade, porque você tem uma análise estatística ainda muito, muito frágil. Mas, assim, então, melhorar cada vez mais a capacidade de termos certeza se aquela ciência ali é uma ciência de boa qualidade, que, de fato, aquilo que promete a tecnologia é cumprida na prática. Porque uma coisa são os estudos laboratoriais, mas quando você começa a usar na prática, você vê se aquilo funciona ou não. Então, para isso, o que é importante? Uma outra ferramenta econômica que tem sido utilizada, que é o compartilhamento de risco. Então, se a indústria chega com um medicamento muito caro e ela promete que esse medicamento cura a pessoa, e eu vou pagar 15 milhões de reais por ela, em vez de eu pagar 15, eu pago 1 e vou avaliando. No outro ano eu pago mais 5, no outro ano eu pago mais 6, e vou pagando se aquilo de fato funciona. Se aquilo não funciona, eu paro de pagar. Esse é um modelo de compartilhamento de risco. O outro modelo de compartilhamento de risco, olha, se a indústria fala que aquele medicamento vai dar um impacto orçamentário na saúde suplementar de 10,
ele começa a dar um impacto de 20, de 30, de 40, mais uma vez, olha, esses 30 e 40 não estavam combinados, você tem que dar um desconto de preço para, de fato, isso ser exatamente aquilo que foi prometido no processo de avaliação. Então, assim, a tecnologia tem que fazer sentido do ponto de vista de entregar o que promete. E o compartilhamento de risco alinha os incentivos da indústria com o de quem está pagando, que no caso é o SUS, do lado público, e as operadoras do lado privado. Então, esses são os riscos, a gente incorporar coisas que não precisam ser incorporadas, que não devem ser incorporadas, que só agregam custo sem agregar tecnologia. Os benefícios são claros, né? Tem muita droga, muita droga inovadora, super importante, super interessante, melhora a qualidade das vidas das pessoas, e essas precisam ser incorporadas e pagas pelos planos de saúde e pelo Sistema Único de Saúde. Perfeito. Agora, Bruno, qual é a expectativa de consenso entre os participantes do evento de amanhã em Brasília? Olha, acho que assim, a gente vai debater um pouco sobre os rumos da economia, né? Ou seja, a gente tem aí uma política fiscal que precisa ser cuidada, né? A gente sabe que esse é um problema, a dívida pública aumentou recentemente, nos últimos tempos. A gente tem uma questão de produtividade da economia brasileira que precisa ser debatida, né? É uma produtividade que não cresce, a gente está falando eu acho que é importante que falemos de redução de jornada e tudo mais, mas não é isso que vai fazer a vida do trabalhador melhorar, não é isso que vai fazer o salário das pessoas aumentar. O que vai fazer o salário das pessoas em qualquer economia do mundo é aumento de produtividade. Como é que a gente faz para aumentar a produtividade? Como é que a gente faz para melhorar a educação, uma educação mais voltada ao que se precisa hoje? Tem todos os desafios de IA pela frente, né? Então, do ponto de vista econômico, como é que a gente pensa num Brasil diferente? Um Brasil que cresça com maior produtividade, com melhor alocação de recursos, com mais liberdade econômica, que é uma coisa que a gente defende, e deixar a regulação, o papel do Estado, para um papel mais cirúrgico, né? E, do ponto de vista da discussão política, é mais entender os cenários mesmo, é muito mais para a informação dos presentes de quais são os cenários possíveis aí nas eleições para presidente da República, principalmente, para Senado, que é uma coisa importante também, né? E para a Câmara, de como vai ser isso daqui para frente, né? A gente quer ouvir, aí a gente vai mais ouvir dos palestrantes quais são as possibilidades e cenários, e perguntar e debater. Muito importante. Bom, a gente está quase chegando aqui ao fim do nosso papo. Eu quero, para encerrar, te perguntar como é que a Fena Saúde pretende transformar os debates em ações concretas para o mercado. Então, eu acho assim, a gente trabalha num setor regulado, né? Um setor que é bastante judicializado e um setor que tem cada vez mais uma relação bionívoca e intrincada com prestadores. O que a gente tenta fazer aqui, que a gente faz no Instituto Consenso, e a Fena Saúde é uma das sócias do Instituto Consenso, é justamente trazer tecnicidade para esses debates, para não ficar um debate meramente da representação institucional. O que é bom para o país? O que é bom para o beneficiário de plano de saúde? O que não é bom para o beneficiário de plano de saúde? Né? Isso envolve, invariavelmente, as discussões de políticas públicas, né, na relação com o Ministério da Saúde. Né? Nós estamos falando, por exemplo, uma discussão super importante, que é da interoperabilidade de dados, ou seja, como é que os dados do paciente transitam no sistema público-privado, quem pode olhar, quem não pode olhar, por qual sistema, né? Então, o Ministério da Saúde é relevante para toda a nossa discussão. A ANS, né? Ou seja, as políticas públicas da ANS, como é que tecnicamente melhora a regulação. Anvisa, que hoje é responsável por toda essa questão da aprovação de medicamentos novos e inovadores no Brasil, e o Judiciário, que cada vez mais precisa entender o seu papel e ter apoio também para políticas judiciais que façam mais sentido e que não gerem desperdícios, mas gerem justiça social. Então, são debates técnicos que a gente tenta fazer de maneira sem muito lado, mas e trazendo gente que entende do assunto, né, e trazendo conteúdo. No Instituto Concentra, as discussões da Fena Saúde são sempre muito técnicas. Acho que a gente se orgulha muito de fazer uma discussão muito técnica aqui, e está aberto ao debate, está aberto a estar errado, está aberto a ouvir o outro lado e muitas vezes rever posições. Mas também muito firmes nas nossas convicções, no sentido de que a gente tem muito orgulho desse setor. A gente acha que esse setor podia ter mais liberdade econômica e que podia ser cada vez maior se tivéssemos um pouco mais, uma política pública um pouco mais azeitada. Verdade. Bom, eu quero parabenizar aí vocês pelo trabalho, desejar um bom evento, né, amanhã em Brasília, e principalmente agradecer a você, Bruno Sobral de Carvalho, pela participação aqui no BCTV. Deixa aí vocês falar com o nosso público.
Eu que agradeço, cumprimento todo o público e me coloco à disposição para fazer essas conversas e outras que vocês queiram fazer. Parabéns pelo trabalho de vocês aí e um abraço a todos. Muito obrigada. Boa noite, Bruno. Boa noite.